vapor, neblina, até um riacho podia ser, e isso regava toda a superfície do solo. Lembrem-se, o homem foi plasmado do pó da terra. Deus fez um boneco de barro. Então a terra úmida, ele plasmou então o ser humano com essa terra úmida. E aí então nós chegamos no ponto alto aqui do nosso texto. O texto diz, então formou. Aí aparece pela segunda vez a expressão, o Senhor Deus, Yahvé Elohim. Aparece de novo. Mas o texto chama a atenção na palavra, no uso da palavra formou. Por que o texto chama a atenção no uso da palavra formou? Porque essa palavra, ela evoca a ideia de um oleiro, de um artesão que trabalha com barro, que é o oleiro, moldando uma peça, um vaso, uma obra de arte. E isso é muito interessante, porque quando o texto bíblico fala sobre a criação dos animais, no capítulo 2, 19, aqui no mesmo capítulo, no 19, nós percebemos que parece que não há esse cuidado tão específico na formação, no plasmar dos animais. Se vocês olharem o versículo 19, o texto diz, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem. Aqui, o que nós temos aqui é uma produção em massa. É a produção em massa. É produção industrial. Não é artesanal. A criação dos animais seguiu o princípio da produção, como se fala, os administradores sabem, a produção em série, em larga escala. Em larga escala. É o Fordismo isso? É isso? É o nome? É o nome disso? É Fordismo? Quem já estudou essas coisas? Não sei. Ninguém sabe aqui. Não tem um administrador aqui. Ali atrás, Wellington. Esse é o Fordismo. O Fordismo. É a produção em larga escala. Deus criou o Fordismo. Ele cria os animais aos montes. É como se os animais brotassem da terra. Todos eles. E as aves também. Mas quando nós olhamos para a criação do homem, a palavrinha que aparece aqui é uma palavrinha que evoca a ideia de plasmar. De, com todo cuidado, fazer aquele indivíduo. Como um grande artesão criando o homem. E isso, irmãos, mostra a importância e o valor intenso do corpo humano. Nós temos no meio evangélico, no meio cristão, a ideia de que o nosso corpo, a matéria, a nossa parte material não vale nada. Mas essa visão é uma visão equivocada. O nosso corpo é muito precioso. O nosso corpo ressuscitará um dia participando da redenção do nosso eu. Nós somos o nosso corpo também, não somos só uma alma. Nós somos um corpo. E o corpo é extremamente precioso para Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita onde? No nosso corpo. Essa inclusive é a base para a nossa moral sexual. Por que nós não nos envolvemos com fornicação? Porque os nossos casais de namorados, eles não vivem como casados. Porque eles têm uma ética de namoro que os preserva da imoralidade. Por que nós não nos envolvemos com prostituição? Porque nós cristãos temos essa conduta, essa ética. Porque temos esse comportamento? Porque Deus ensina que o nosso corpo é santo. E nós não podemos nos envolver com imoralidades, porque isso fará com que esse templo sagrado seja maculado. É um templo que pertence a Cristo.
De modo que, de acordo com o ensino bíblico, nós só podemos desfrutar dos prazeres sexuais que são saudáveis e bons dentro de um contexto também santo, chamado casamento. E qualquer pessoa que feita em mármore. Essa peça, Michelangelo, é uma peça belíssima e está na Basílica de São Paulo. É uma peça belíssima e está na Basílica de São Pedro, logo na entrada da Basílica, do lado direito, tem lá uma redoma de vidro, à prova de balas, e dentro está Pietà de Michelangelo. É Maria sentada. Alguém, no entanto, foi lá e deu um tiro na peça. Então, por causa disso, protegeram a peça, ou tentaram dar um tiro na peça, não sei. Mas o crente que entrega o seu corpo à destruição, à degradação moral, ao vício, a coisas que destroem, à gula, ao descaso com a saúde, com a higiene. Os crentes que desprezam o seu corpo dizendo, o que interessa para mim é o espírito, não é o corpo. Esse crente que pensa que é espiritual fazer isso, está errado. Ele é alguém que dá um tiro na Pietà. Ele é alguém que picha a Pietà. E essa pessoa peca contra Deus, porque não valoriza aquilo que Deus valorizou e que está expresso nesse gesto maravilhoso, minucioso de plasmar, de formar. Mas o texto prossegue e fala que esse homem plasmado e formado assim, com tanto carinho, ele foi feito, diz o versículo 7, do pó da terra. E aí vem o contraste. O corpo é precioso? Muito. O corpo é precioso? Nada. Muito ou pouco? Muito e pouco. Nosso corpo é precioso. Deus o plasmou como um oleiro, como um artista, como um artesão. Mas nosso corpo não vale nada. É feito do pó da terra. É pó. As senhoras aqui, amanhã quando forem tirar o pó de casa, lembrem-se. Diga para o pó, eu sou você amanhã. Nós somos pó. Por isso temos que ter uma visão equilibrada da nossa humanidade. Se por um lado não podemos desprezar o corpo ao ponto de jogá-lo, lançá-lo a práticas degradantes, e nos envolvermos com vícios, com maus hábitos alimentares, com práticas que prejudicam a nossa saúde, com imoralidades que desagradam a Deus, se por um lado não podemos agir assim, nós também não podemos hipervalorizar o corpo, como acontece com a cultura lá fora, em que o corpo é endeusado, e as pessoas todas só pensam na beleza corporal o tempo todo. É o moço que vai na academia, e ele levanta 3 vezes o peso, e vai no espelho para ver o tamanho do bíceps, e fica fazendo assim, olhando no espelho. Vou fazer mais 3 exercícios. E vai lá, mais 3. E volta para o espelho. E é isso. Pouco cérebro, muito músculo. E valorizam isso intensamente. Você pede para soletrar gato, ele não sabe. Mas o braço desse tamanho. Porque o que importa para ele é a beleza corporal. Forte, bonito. A moça, ela vende o que tem para botar botox no lábio. E põe
E às vezes vira um monstro, um dragão. Você olha e fala, meu Deus, que fizeram com você? Mas ela quer ficar mais bonita. E enche o corpo de silicones e tantas coisas, e gasta horrores com isso. É o endeusamento do corpo. O corpo é tudo. Eu não aceito a velhice, tem que fazer plástica. O tempo todo plástica. E outros procedimentos aí para perder o pneuzinho, né? A mulher detesta pneuzinho, né? O marido que chama a esposa de fofinha, está morto. Está morto, você fala isso, fofa, caiu a casa, vai dormir no sofá a semana inteira, não tem jeito. Mas mulheres que valorizam muito isso, e gastam dinheiro com isso, e ficam infelizes quando não alcançam isso, e caem em depressão quando não alcançam isso, sofrem, são infelizes, porque percebem que seu corpo não é perfeito. Claro que as irmãs devem se cuidar, claro que devem fazer isso. Claro que as irmãs devem ser bonitas, devem sempre se arrumar bem, sempre, com a sua melhor roupa, usando a sua maquiagem, não tem problema. Já perguntaram, é pecado usar maquiagem? Claro que não. Sobrancelha, se não perder a salvação. Pode arrancar toda a sua sobrancelha se quiser, a salvação não depende da sua sobrancelha. Teve uma senhora que, desesperada com medo de ir para o inferno, parou de se depilar. Imaginem, virou um orangotango, virou coisa horrível, né? E o marido dela chamou, não, isso foi tão grave, os irmãos estão dando risada, mas são casos reais, não estou contando piada para vocês. O caso foi tão grave que o marido dela falou para ela, olha, não tem condições, não dá. Ou você procura, agora não adianta numa depiladora, procura um banho e tosa, porque não dá mais, porque se você continuar assim, eu vou ter que divorciar de você. E ela viu que ia acabar o casamento, ela me procurou, pastor, ele quer largar de mim. Eu falei, mas claro, corre para o banho e tosa, porque isso não pode ficar assim, né? E ela então procurou alguém lá e se cuidou, porque ela não se depilava achando que ia para o inferno se fizesse isso, né? São noções erradas. Não preciso cuidar do meu corpo, isso é vaidade. Não, há limite para todas as coisas. Temos que ser pessoas equilibradas, né? O nosso corpo tem que ser bem cuidado, sim, mas não podemos cair em excessos. E quando nós olhamos para esse texto, então nós aprendemos esse equilíbrio. O Senhor formou o corpo, ele é precioso. Tenho que cuidar dele. Tenho que empregá-lo em coisas lícitas, numa moral elevada, numa conduta santa. Cuidado, dizia o corinho de criança, cuidado, mãozinha ao que pega, cuidado, pezinho onde pisa, cuidado, olhinho que olha, diziam as canções infantis, né? Nas EBFs, nas escolinhas bíblicas. Cuide do modo como você usa o seu corpo, para que ele seja usado de modo que glorifique a Deus. Mas lembre-se, ele é formado, sim, plasmado com cuidado, ele é precioso, mas lembre-se, ele foi feito do pó da terra. Então, corretamente, com o meu corpo, sabendo, ele é precioso, mas ele passará. Ele é precioso, mas o Senhor sabe que esse corpo é corruptível. Ele um dia terá que ser revestido de incorruptibilidade, para que eu desfrute plenamente da sua bênção salvífica. Mas esse corpo tal qual ele está fadado à deterioração. Eu costumo brincar, eu digo para as minhas filhas, não olhem tanto para a aparência dos rapazes, olhem tanto para isso, porque isso vai passar em pouco tempo, isso vai desaparecer. Não olhe só para isso, não olhe só para o pó da terra, isso vai passar. Eu era lindo, era lindo demais. E agora? O que sobrou? Nada. Essa preciosidade, que é o corpo, mesclada por essa sua efemeridade e desvalor, isso nos coloca diante de uma antropologia equilibrada. Esse é o homem, esses somos nós, preciosos e sem valor, grandes e tão pequenos, ricos e tão pobres, magníficos e apenas pó.
Então, esses pensamentos devem nos ajudar a caminhar nesta vida. Eu vou obedecer ao meu Senhor, porque eu sou nobre. E eu serei humilde, porque sou pó. Eu vou andar em integridade, porque sou nobre. Vou andar em retidão, em grandeza de caráter, porque sou nobre. Mas andarei também em humildade, obediência e dependência, porque sou pó. Eu vou caminhar assim na minha vida. Sou plasmado e sou poeira. Sou obra-prima e sou cinzas. E assim eu caminho com equilíbrio nesta vida. Irmãos, vou parar aqui.